Boa noite. O novo governo de Israel tomou posse esta tarde com um gesto espetacular e inédito nos últimos anos. A sua primeira prioridade é a paz no Médio Oriente. Uma proposta apresentada no Parlamento Hebraico por Yitzhak Rabin, o primeiro-ministro de Israel. Momento histórico em Israel. Mudou o governo, mudaram-se as prioridades. Esta tarde, logo no discurso de investidura do novo executivo trabalhista, Yitzhak Rabin, empossado primeiro-ministro, deu mote no Parlamento Hebraico. Palavras inéditas há muito tempo. Rabin apelou à paz. Paz com os árabes e com os palestinianos. Aos países árabes propôs mesmo Jerusalém como local de discussão dos problemas do Médio Oriente. Mostrou-se também disposto a efetuar uma digressão pelas capitais da região. Aos palestinianos dos territórios árabes ocupados prometeu autonomia e pediu de uma vez por todas o fim da violência e das ações terroristas. As palavras de Rabin foram acolhidas com alguma expectativa pelos líderes palestinianos envolvidos no processo de paz do Médio Oriente. Esperamos que haja agora uma negociação mais justa entre todas as delegações envolvidas e que os palestinianos não sejam pressionados para apoiar o governo trabalhista. Palavras de esperança. Todos aguardam agora a entrada em ação da coligação de esquerda liderada por Yitzhak Rabin. O Dr. Gabriel Steinhardt é um luso-israelita que acompanha de perto a situação no Médio Oriente. Acredita realmente que a situação vai mudar com este novo governo? Pois eu penso que sim, pelo menos todos os sintomas levam a crer que efetivamente vai ter lugar uma mudança, seja ela maior ou menor, mas certamente uma mudança, quer na política externa israelita, quer na política interna do mesmo país. A generalidade dos observadores internacionais acha que este vai ser o grande momento de viragem nas tensões entre israelitas e palestinianos. Acredita que vai ser possível essa viragem radical? Acha que estamos à beira de uma revolução nas relações entre israelitas e palestinianos? Não, eu não utilizaria a palavra revolução. Talvez a palavra mais indicada fosse uma certa reviravolta. Ou seja, deu-se uma diferença, precisamente como a peça que nós vimos indicou, uma diferenciação nas prioridades. As prioridades apontadas pelo governo liderado por Yitzhak Rabin, que é uma vez mais um governo de coligação em Israel, as prioridades são diferentes. E acha que vai ser possível essa paz no Médio Oriente? Acha que vai ser agora mais fácil do que com o governo anterior, liderado por Yitzhak Shamir? Eu penso que a situação no Médio Oriente é extremamente complicada, quer no aspecto do conflito israelo-palestiniano, quer no aspecto do conflito israelo-árabe, que estão interligados, mas não são a mesma coisa. Trata-se neste momento de criar as condições necessárias, através da autonomia nos territórios ocupados, etc., ao aparecimento nessa paz. Eu sou um pouco cético em relação à paz em si. Eu penso que, aliás, tive a oportunidade de ouvir Yitzhak Rabin, as palavras dele no Parlamento israeliano esta tarde. O próprio Yitzhak Rabin diz que talvez a solução para o problema ainda nem sequer tenha sido inventada, criada. Acredita, por exemplo, que as questões relacionadas com os territórios ocupados podem ser resolvidas com este novo governo? Eu penso que sim. Este novo governo apresenta, pelo menos, uma perspectiva bastante diferente da do governo anterior, no que diz respeito aos territórios ocupados da Judeia e da Samária, e muito especialmente no que diz respeito aos territórios da faixa de Gaza. Digamos que se o governo de Yitzhak Shamir foi para as conversações de paz com os países árabes e com os palestinianos, dizendo que, sim senhor, nós estamos dispostos à paz e queremos a paz, mas na realidade, pelo menos é essa a impressão que eu tenho, não estava disposto a dar nada. É muito possível, embora não tenha sido dito de uma forma completamente aberta, é muito possível, de facto, que este novo governo esteja disposto a dar alguma coisa. Talvez essa alguma coisa não seja um Estado palestiniano, mas será certamente alguma coisa, o que já é um passo em frente bastante positivo. Gabriel Steinhardt, obrigado pela sua presença aqui no 24 Horas. Sarajevo vai ter mais 500 capacetes azuis. A Força de Proteção das Nações Unidas, na capital da Bósnia e Herzegovina, passará assim a contar com 1.600 homens. A decisão de reforçar os capacetes azuis foi tomada hoje, em Nova Iorque, pelo Conselho de Segurança da ONU, que voltou também
a apelar a todas as partes envolvidas no conflito para que respeitem o último cessar-fogo assinado e acabem imediatamente com toda a atividade militar violenta na Bósnia-Herzegovina. Um apelo muito mais fácil de fazer do que respeitar, como nos mostra o jornalista Carlos Santos Pereira, enviado especial da RTP em Sarajevo. 200 pessoas vivem neste abrigo, antes um dos cafés mais em voga entre a juventude de Sarajevo, cavado na montanha junto a Başarşia, o velho bairro turco da capital bosníaca. Uns viram as suas casas destruídas pelos bombardeamentos. Outros refugiaram-se aqui à procura de um local seguro. O crepitar das metralhadoras, o troar dos canhões, o medo e a incerteza constantes marcam o ritmo das horas em Sarajevo. Por volta das 8, as armas fazem uma súbita pausa. É o momento de tentar uma rápida sortida à rua para arranjar alguma coisa de comer. Num dia bem sucedido, regressa-se a casa com pão, algumas ervas para cozer e 1 ou 2 maços de cigarros. Com um pouco de sorte e alguns conhecimentos, talvez se arranjem umas batatas e umas maçãs. A partir daí, melhorar a ração só no mercado negro e em Deutsche Mark. Pouco a pouco, o auxílio humanitário chegado ao aeroporto da cidade começa a ser distribuído. Num pátio abrigado da Başarşia, foi organizado o primeiro posto de distribuição. O objetivo é entregar 1 lata de carne, 2 de peixe e um lanche, espécie de ração de combate, a cada das 2.000 pessoas que se mantêm na área. Mas os habitantes da Başarşia queixam-se de que não lhes chega absolutamente nada e de que é tudo desviado para o mercado negro. A morte faz igualmente parte do ritual diário. O breve interregno nos combates é o momento para chorar e enterrar os mortos. Bill Clinton vai ser nomeado candidato do Partido Democrático dos Estados Unidos às eleições presidenciais. É um candidato otimista, a avaliar pelas sondagens mais recentes, que o dão quase lado a lado com o atual presidente George Bush e muito à frente daquele que continua, apesar de tudo, a ser a revelação desta campanha, Ross Perot. Mas este dia é de Bill Clinton, um democrata que acredita ser capaz de interromper um ciclo de 15 anos consecutivos de poder republicano. As luzes da ribalta focam esta semana à Broadway, em Nova York, no Madison Square Garden, uma produção de 6 milhões de contos. Não é um novo musical, é a convenção do Partido Democrata norte-americano, reunida por 4 dias com o objetivo de nomear o seu candidato à presidência dos Estados Unidos. Quanto a este ponto, não restam muitas dúvidas, pois a quase totalidade dos delegados presentes na convenção disse já que irá apoiar Bill Clinton e o seu candidato a vice-presidente, o senador Albert Gore. No entanto, mais do que a decisão sobre o candidato ou a sua plataforma de apoio, o programa do governo caso Clinton seja eleito, o principal objetivo desta convenção democrática é dar uma imagem de ordem e força do partido. Clinton parte com a vantagem de 3 pontos percentuais sobre Bush e de 8 sobre Ross Perot, os seus adversários, nas que são já consideradas as eleições americanas mais renhidas deste século. Contando com o apoio de Jesse Jackson e de Mario Cuomo, Bill Clinton quer ganhar o voto das minorias. Minorias que, aproveitando o destaque dado à convenção, vieram para a rua reclamar questões atuais, como a do aborto, que Clinton defende, ou a questão dos direitos civis, tantas vezes postos em causa. Ainda os homeless, os sem casa, que pedem trabalho. Um outro lado de Nova York, lembrado em tempo de eleições. Na Moldova, a situação parece regressar à normalidade depois de um fim de semana de combates violentos. É um dos temas que destacamos na síntese internacional do 24 Horas. Na Moldova, a situação voltou hoje à normalidade, depois de um fim de semana tenso que causou 6 mortes na cidade russófona de Benderi. A atuação de vários grupos armados, fora de qualquer controle dos exércitos centrais, tem sido o principal entrave ao cessar-fogo acordado naquela república da ex-União Soviética. O acordo continua a ser, contudo, a principal esperança de resolução do conflito que opõe a Moldova, república de população maioritariamente rumena, à autoproclamada República do Transdniestre, de maioria russófona, e que pretende ligar-se à Federação Russa. Na África do Sul, cerca de 8 mil apoiantes do Congresso Nacional Africano, ANC, desfilaram hoje no centro de Pretória, exigindo a imediata nomeação de um governo de transição que inclua negros e brancos. O desfile foi comandado por dirigentes do ANC, que no final entregaram uma lista de exigências daquela organização ao presidente Frederic de Klerk. Os fogos de grandes proporções que continuam a lavrar nas repúblicas bálticas da Estónia, Letónia e Lituânia levaram já a que diversos países europeus enviassem material de combate aos incêndios para aqueles países.
A ajuda internacional responde assim aos pedidos urgentes das autoridades bálticas, que se viram confrontadas com situações para as quais não possuíam capacidade de resposta. Entretanto, o exército russo desmentiu a existência de armas nucleares na zona que está a arder, desmentindo informações segundo as quais os quartéis russos da Letónia mantinham ainda um arsenal nuclear. A UGT ameaça romper o acordo de concertação social caso o Governo insista em alterar a lei da greve. Torres Couto, que já se mostrou adepto de uma greve geral conjunta com a CGTP, afirma não desistir de convencer o PSD a mudar de posição quanto à lei da greve, que ele acha que diminui os poderes de intervenção dos sindicatos. Sendo a lei da greve e o direito à greve um direito irrenunciável e o mais importante dos trabalhadores e dos sindicatos, tirar à concertação e ao Conselho de Concertação a discussão desta proposta é dar um rombo que pode ser mortal no diálogo social e na concertação social em Portugal. Tenho mantido com o Primeiro-Ministro uma relação de respeito e de confiança. E, por conseguinte, eu gostaria de continuar a ver no professor Cavaco Silva uma pessoa de bem. Se o Primeiro-Ministro não alterar o conteúdo desta lei, se não recuar, se não obrigar o grupo parlamentar do PSD a endossar esta lei para o Comitê Económico e Social, sinceramente que terei que fazer uma avaliação diferente do Primeiro-Ministro e isso será extremamente gravoso para as nossas relações e para o futuro da concertação social em Portugal. Torres Couto veio dizer isto aos dirigentes sindicais da UGT do norte do país. A proposta de lei de greve do PSD é um brinde imprevisível do Governo, disse o secretário-geral da UGT. Classificou a mesma proposta de injusta, discricionária e com indícios de violação constitucional, desde a definição de serviços mínimos até à forma como são convocadas as greves no texto da proposta social-democrata. Os dirigentes sindicais vão estar nas galerias da Assembleia da República na próxima quinta-feira. E se a lei for aprovada, disse também Torres Couto, os trabalhadores poderão ser obrigados a desenterrar o machado de guerra. O secretário-geral da UGT lançou outros avisos. Falou numa possível nova greve geral e no aliar de forças à CGTP intersindical. O debate desta manhã centrou-se também sobre o diploma dos assistentes da administração pública, que a UGT também contesta. Torres Couto concorda com a reforma da administração pública, mas também aqui defende a necessidade de mais diálogo social. O escândalo e a suspeita atingiram a Casa do Douro, uma instituição secular conhecida pelo seu prestígio e abastança. É agora o espelho de uma crise e do descontentamento, por vezes violento, dos homens que produzem vinho do Douro e vinho do Porto. Esta tarde manifestaram-se em frente à Casa do Douro, na Régua, e chegaram mesmo a vias de facto com a polícia, num confronto que terá provocado 4 feridos. No local estava o jornalista João Pacheco Miranda. Final agitado de uma reunião extraordinária do Conselho Regional de Vitivinicultura esta manhã na Régua. A convocatória admitia a possibilidade de uma moção de desconfiança aos órgãos diretivos da Casa do Douro. Moção que pura e simplesmente não apareceu, limitando-se uma minoria dos 50 conselheiros presentes a repetir críticas ou mesmo a denunciar a irregularidade da convocatória e a inutilidade de uma Assembleia estatutariamente impedida de lhe dar execução prática. Os agricultores a quem foi permitida a entrada na sala não gostaram do andamento dos trabalhos e manifestaram-se por diversas vezes, apesar dos repetidos avisos de que não o poderiam fazer. No exterior do edifício, e aguentando horas seguidas de um sol abrasador, mantinham-se todos aqueles que, não sendo autorizados a entrar, responderam ao apelo da recém-formada União de Vitivinicultores do Douro, que tem liderado todo este processo de contestação. Mantidos à distância e em respeito por um firme cordão da polícia de choque, acabariam por regressar já de tarde às suas casas, depois de um fax à tutela explicando a situação, mas sem o troféu mais apetecido, a cabeça de Mesquita Montes e de seus pares. Os órgãos diretivos da Casa do Douro acabam por ser a face visível de uma crise que se tem vindo a acentuar. É que durante décadas o vinho do Porto foi dando quase para tudo, até para os erros. Mas com a recessão, aquilo que já foi chamado de chão sagrado de riquezas incalculáveis acaba por mostrar uma outra dura realidade, a do xisto, que não foi ressumado. E esta faceta torna-se mais dramática com o espectro da falência de dezenas de pequenos agricultores, sobretudo na área do Baixo Corgo. As razões para a crise apontam-se sobretudo duas. A primeira está ligada ao critério de atribuição de benefício, ou seja, à autorização para o fabrico do Porto. Enquanto se multiplicam as acusações de favores, corrupção ou mesmo fraude, com recurso à polícia judiciária, o novo método prejudica igualmente as pequenas áreas, mesmo com muitos pés de vinha. Uma segunda razão está ligada às dificuldades financeiras da Casa do Douro, e assim não pode desempenhar a sua função regularizadora do mercado. E volta a desenterrar-se o negócio da compra de 40% da Real Companhia Velha por quase 10 milhões de contos, sem resultados satisfatórios para a produção. Razões que José António Silva, presidente da União dos Vitivinicultores do Douro,
entende como mais do que suficientes para pedir admissão dos corpos sociais da Casa do Douro. A Casa, a sua direção, tem que ter a confiança dos vitivinicultores. Quero dizer o seguinte, que, portanto, o lavrador tem que ter a certeza, a convicção íntima de que aquilo que recebe é aquilo que lhe compete. Tem que ter a certeza de que não está ele a ser roubado para ser dado o que lhe pertencia a outros. O antigo pároco de uma aldeia ao pé de Santo Tirso sentou-se hoje no banco dos réus por ter vendido uns terrenos onde estava localizada a capela de Mouquim, que viria a ser destruída e despojada. Tudo começou com o desaparecimento do culto a 3 santas e de alguns passos mal dados pelo antigo pároco. A população sentiu-se ultrajada e quer ter de novo a sua capela. Centenas de populares de Mouquim reuniram-se esta manhã no Tribunal de Círculo de Santo Tirso para saber o futuro da sua capela destruída e despojada. Em causa aqui está essencialmente a venda dos terrenos por parte da Comissão Fabriqueira a um dos maiores proprietários da região, Paulo Jorge de Oliveira. Como autor da ação está evidentemente a população de Mouquim, liderada por Joaquim Sequeira Moreira, um homem que acredita já ter beneficiado das virtudes milagrosas das 3 padroeiras do templo. Do outro lado, o padre Manuel da Silva Lima, que era pároco quando rebentou a polémica e a quem a população de Mouquim atribui a responsabilidade de venda ilegal dos terrenos da capela. Com ele veio também o atual proprietário, mas nenhum nem outro quiseram saber de câmaras ou jornalistas. A tentativa de conciliação estava agendada para as 9h30, mas foi preciso esperar até meio-dia para saber que afinal não há acordo entre as partes. Nos corredores falava-se que entre advogados se tinha tentado consenso, mas a gente de Mouquim não esteve pelos ajustes. O nosso advogado, Dr. Torres Sá, e talvez avançado pelo Sr. Dr. Juiz, não sei quem era o Sr. Dr. Juiz, perguntou-me se havia possibilidade em que aquela terra, em vez de ficar a pertencer à Confraria Nossa Senhora do Rosário, Santa Filomena e Santa Teresinha de Jesus, ficasse a pertencer em nome da fábrica da Fabriqueira de Mouquim, Santiago de Mouquim. Eu, em nome, digamos, que me estou a representar o povo da freguesia, eu adiantei o seguinte, adiantei que não poderia haver outra hipótese a não ser aquilo que tínhamos exatamente como era, não é? O templo, que não terá porventura grande interesse histórico-arquitetónico, foi construído em 1956. Dentro, 3 santas mobilizavam os votos e devoção: Nossa Senhora do Rosário, Santa Teresinha de Menino Jesus e Santa Filomena. Só que, na década de 60, o Papa proibiu por decreto o culto a Santa Filomena. As imagens foram retiradas e aos poucos o lugar se deu lugar ao abandono. Nos tempos mais recentes, ela servia sobretudo de abrigo a marginais, mas diz a população que ao longo destes anos sempre reclamou o seu restauro. A fúria máxima desencadeou-se o ano passado, quando os terrenos foram vendidos e, em tempo relâmpago, a capela destruída. A população não quer ir contra a decisão papal, promete não mais venerar a destituída Santa Filomena, mas querem as outras santas. E querem, sobretudo, um templo que construíram pedra sobre pedra com o seu trabalho. Além disso, fala-se de todo um espólio desaparecido. Os populares dizem que o inventário do tesouro, onde havia até ouro, foi entregue à Diocese de Braga e mostram como prova este documento, alegadamente assinado pelo Vigário-Geral, Monsenhor Manuel Peixoto. Já há tempos, o Canal 1 confrontou o Cónego de Melo com esta questão e a resposta foi total desconhecimento em Braga deste facto. Na verdade, haja ou não tesouro desaparecido, o que é certo é que o próprio Cónego de Melo vai ser chamado a depor em tribunal. Entre momentos de maior ou menor excitação, Mouquim vai vivendo, com ou sem a bênção das suas santas, o boletim da capela desaparecida. Maastricht e o Tratado da União Europeia regressaram esta noite ao Centro Cultural de Belém, em Lisboa, para encerrar um ciclo de colóquios sobre a importância das transformações futuras na comunidade europeia. Muita gente encheram os auditórios do centro e ouviu dizer que, depois da União Europeia, a CE será muito mais forte no plano internacional. Vocação universal da comunidade europeia, tema para 3 oradores, embaixador Franco Nogueira, Hernani Lopes e Vítor Martins. Na abertura, discurso do secretário de Estado da Integração Europeia, palavras para defender que o Tratado da União dará à comunidade uma capacidade de intervenção acrescida na cena internacional. Uma comunidade que se dobre sobre si própria e se divorcie ou se afaste das grandes questões mundiais estará condenada ao fracasso. Pelo contrário, o sucesso da comunidade no plano mundial, dando resposta às grandes questões do nosso tempo e do devir que lhe é próximo, como por exemplo o ambiente e o desenvolvimento, fortalecerá as suas raízes e poderá vingar irreversivelmente para o futuro. Tratado de Maastricht mobilizador, muita gente esta noite no último colóquio do ciclo Europa após Maastricht.
Governo na primeira fila, representado ao mais alto nível. Na assistência, destaque também para o interesse de Nuno Cassis, do CDS, e Menezes Ferreira, do PS. Políticos, jornalistas e magistrados debateram esta noite o segredo do Estado. Um tema polémico, com posições extremadas entre os que propõem diferentes soluções para o problema. De um lado, o projeto do PSD, do outro, 3 projetos, um do PS, outro do PCP e mais um do CDS. Na prática, as divergências deparam o documento do PSD e todos os documentos dos partidos da oposição, que consideram a proposta social-democrata discricionária e sem controle político. Há um subsídio à alta competição, à preparação para os Jogos Olímpicos, exatamente por causa do Maratona Clube de Portugal. Foi um esquecimento grave, é mais uma falta. Nós preferenciámos os clubes que tinham estruturas de apoio, seja de pista, seja médica, e o Maratona não obedece estes requisitos. Logo, foi só abonado na parte que respeita